Lá em Josué, capítulo de número 5, e nós vamos meditar nesta hora, meditar nesta noite, em Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 13 ao 15 apenas. Josué, capítulo 5, Josué, capítulo de número 5, do versículo 13 ao versículo de número 15. Josué, capítulo de número 5, do verso 13 ao verso de número 15. Vamos ler? Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é um lugar santo. E fez Josué assim. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Só lendo a tua palavra, ó Deus, que nós somos abençoados e a nossa alma é alimentada. Só lendo a tua palavra, ó Deus, nós já sentimos a paz que vem do teu Santo Espírito. Só lendo a tua palavra, ó Deus, nós temos a nossa alma aliviada e cheia da tua presença. Mas, ó Deus, nós precisamos de ti e precisamos da tua palavra. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Durante a vida nós passamos por uma série de situações que geram crises em nós. E todos nós precisamos aprender na vida. E todos nós precisamos aprender durante a vida. A vida é um grande ensinamento que nós passamos e é uma grande escola em que dia após dia nós aprendemos o que somos, o que não devemos ser, o que pessoas são e fazem que nós devemos simplesmente fugir delas, coisas que as pessoas são e fazem que nós devemos aprender positivamente com elas e ser como elas também. Então, durante a vida, nós temos que aprender e aprender a viver. E isso vai gerando em nós o que nós conhecemos como maturidade. Maturidade não tem a ver com quanto de idade você tem. Maturidade não tem a ver com quantos anos de vida você já viveu. Talvez você tenha convivido ou vive ou tenha aí dentro dos seus conhecidos pessoas que já têm uma boa idade, já têm uma idade até avançada, mas não têm maturidade. Tudo se inflamam, tudo se doem, tudo acham ruim, tudo brigam, não tem uma palavra positiva, não tem maturidade. E nós, quando vemos pessoas, às vezes até com idades avançadas, nós vemos que são pessoas que são, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, ainda infantis e ainda crianças na fé e na vida. Por isso, a maturidade ela tem a ver com o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, mas tem a ver dentro da nossa vida cristã, da maturidade tem a ver com a nossa dependência do Senhor e o quanto nós conseguimos aprender e utilizar aquilo que o Senhor tem ensinado e ministrado ao nosso coração. Por isso há uma grande diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento faz com que você saiba das coisas. A sabedoria faz com que você saiba o momento exato de usar as coisas que você aprendeu, as experiências da vida. Saiba usar positivamente a maturidade. Por isso também a sabedoria não tem a ver com a idade física, tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a ser transformados, usados pelo Senhor, o nosso Deus. Para que isso também aconteça, nós passamos por situações que nos ensinam a passar por uma série de obstáculos, de barreiras e de problemas que nós vamos vivenciando, problemas esses variados, problemas esses que acontecem diretamente conosco ou acontecem com pessoas que estão próximas a nós ou pessoas que estão até distantes de nós, em outras regiões ou até em outros países, mas nós nos enchemos de misericórdia e nos condoemos
com essas pessoas. Deus ele ensina, então, através da sua palavra ao nosso coração, que nós não apenas somos mostrados e ensinados pelo exemplo e pela palavra do Senhor a amar, a sermos santos, a sermos piedosos, a sermos honestos, a sermos zelosos, a sermos fiéis. Tudo isso Deus nos ensina pela sua boa e santa palavra. Porém, Deus nos ensina pela sua palavra algo interessante. Deus ensina a cada um de nós de uma forma particular, nos ensina a guerrear. E nos ensina a guerrear porque nós vivemos num contexto de guerra. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos lembra que nós somos aquele povo, o povo de Deus, que vive no centro de uma guerra terrível, que é a guerra entre os principados e potestades do ar. Por isso, quando nós estamos envolvidos nessa grande batalha, quando estamos envolvidos nesse grande momento da história da nossa vida, nós sabemos que o Senhor, ele luta por nós. Porém, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos aprender com as armas, atitudes e ensinamentos do Senhor, como nós podemos lutar segundo o Senhor. Alguns princípios bíblicos que eu e você devemos tomar para vencer. Como Deus me prepara para vencer? Talvez nesse momento da sua vida seja exatamente essa pergunta que traz um pouco de angústia ao seu coração. Como é que eu venço? Como é que eu passo por sobre as angústias, as necessidades e as crises pelas quais eu passo? Como é que eu vou vencer as barreiras e as montanhas que estão diante de mim? Como é que eu vou vencer as necessidades da minha família? E o pior de todos os problemas, que é a necessidade da nossa alma, a necessidade daquilo que faz com que a gente sofra e faz com que a gente não tenha alegria na nossa vida e consiga viver uma vida maiúscula e maior como o Senhor deseja para cada um de nós. Dentro do ensino do Senhor, o Senhor não me ensina apenas a amar e a ser fiel, mas o Senhor me ensina também a amá-lo, a ser fiel, mas me ensina a lutar. Quais são os princípios, então, que Deus tem para mim e para você? Primeiramente, Deus nos mostra que Ele está perto dos seus filhos. Quando nós lemos esse texto de Josué, capítulo 5, verso 13 ao verso 15, nós vemos que Deus está perto dos seus filhos. A situação em que Deus aparece a Josué é uma situação de terrível desânimo do povo. É uma situação de conflito, é uma situação em que o povo não sabia o que fazer. Era uma situação em que o povo estava cheio de angústias e dúvidas. Era um contexto em que as pessoas estavam, como talvez a maioria ou todos nós, pensando como será o amanhã, o que será o futuro, o que o amanhã nos trará, quais são as bênçãos ou as perdições que a vida trará a nós, quais são as lições que o mundo está aprendendo nesses dias estranhos e cheios de caos que nós estamos vivendo. A situação do povo era uma situação muito similar a essa. Aflições, dúvidas, temores, ansiedades, guerras, conflitos, posições muito diferentes umas das outras, frustrações diante das coisas, enfermidades, e tudo isso gera em nós um desejo de termos exatamente a resposta dessa pergunta: como é que eu venço diante de um cenário desse? Como é que eu vivo e como é que eu venço diante de tanta frustração, diante de tanta resposta que eu não conheço, diante desse cipoal, diante desse emaranhado de perguntas que nascem e florescem dentro do meu coração, perguntas essas que eu não consigo sequer entender, quanto mais explicar. Mas o texto nos ensina que Deus é o Deus que aparece na nossa vida, mostra-se poderoso na nossa vida e nos ensina, lembrando que Ele está sempre perto dos seus filhos. Eu gosto de um texto lá do profeta Isaías, capítulo 41,
43, verso 2, Isaías 43, verso 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E o versículo ainda 3, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Regiões que o Senhor ele contempla e entrega aos seus filhos, mas o ponto importante é esse: Deus é o nosso Senhor, Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos dá consolo nas tribulações, Ele é o Deus que que de uma forma maravilhosa, íntima e pessoal nos relembra no meio de todas as dúvidas e dívidas, no meio das frustrações e decepções, no meio das incertezas e angústias. Deus se mostra um Deus que é o Deus que é, mostra o Deus que é o Deus de todo o conforto, todo o consolo. Lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz que estaria conosco até o fim. Jesus não está conosco nos momentos de bonança, nos momentos de mar calmo, nos momentos de sol quente, nos momentos de glória, nos momentos de bênção, nos momentos de calor, nos momentos onde nós temos recursos para nós e para o outro. Deus é o Deus presente na dor, Deus é o Deus presente na aflição, Deus é o Deus presente na dúvida, Deus é o Deus presente na nossa vida. Por isso, esse texto ele é maravilhoso por si só, porque ele nos ensina a lutar, nos ensina a guerrear, não com as nossas armas, não com o nosso conhecimento, não dentro da nossa pequenez, não dentro daquilo que nós chamamos de experiência, mas dentro da confiança, uma confiança imortal e uma confiança que, além de ser imortal, ela é impossível de ser roubada de nós, que é a certeza que o Senhor está perto dos seus filhos, no pior cenário da nossa história. Mas o texto ele também nos ensina, em segundo lugar, que Deus é o Deus que me ensina a vencer, nos revelando o seu poder. Deus ele me ensina que nós podemos lutar e vencer, batalhar sabendo que a vitória é nossa no nome de Jesus, porque Ele revela o seu poder. Josué, veja o texto, ele diz que Josué, ele viu o príncipe do exército do Senhor com uma espada nua, com uma espada desembainhada, uma espada pronta para o combate. Por quê? Porque Deus quis que o seu servo tivesse a certeza, se certificasse, não tivesse dúvidas de que a mão soberana do Senhor, a mão todo-poderosa do Senhor, haveria de agir de forma invisível e sobrenatural na batalha que era dele. Deus é o Deus que vem nas nossas batalhas de forma sobrenatural. Deus é o Deus que vem nas nossas lutas de forma que nós não podemos sequer entender como Ele pôde ou como Ele agiu nessa situação. Situações sem respostas, situações sem saída, situações onde não havia como nós nos retirarmos com bênção daquele lugar. O Senhor cuidou e sarou a cada um de nós. O poder de Deus é um poder irresistível, o poder de Deus é um poder eficiente, eficaz, o poder de Deus não é limitado. Eu gosto de uma passagem em que Jesus está no barco e as ondas e os ventos e o mar, eles começam de forma tempestiva a tentar virar aquele barco, e os discípulos de Jesus amedrontados, eles choram e clamam para que o Senhor fizesse algo. E o Senhor manda que o mar e o vento se calassem. E o texto diz que imediatamente se fez grande bonança. Imediatamente se fez grande paz, grande calma, porque o poder do Senhor não é limitado. O poder de Deus é irresistível, eficaz, não é limitado pela nossa limitação, e o poder de Deus ele é eficiente para nos alcançar, nos salvar, nos resgatar e nos purificar. Por isso, 1 Crônicas, ou o primeiro livro dos Crônicas, 1 Crônicas 29:12 diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força.
A força não vem de mim, a força não vem de você, a força não vem do quanto você sabe, do quanto você tem, das suas expectativas e experiências. A força vem do Senhor, é a força irresistível, eficaz, ilimitada e eficiente para nos salvar e para mudar a nossa história e roubar do nosso coração o desânimo e plantar poderosa e profundamente o ânimo, a vida, a paz em abundância que vem do Senhor. O salmista lá no Salmo 62, no verso 11, ele diz assim: uma vez Deus falou e duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Uma vez Deus falou isso, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Quando Josué ele tem essa visão do Senhor, essa visão poderosa do Senhor, ele vê exatamente essa figura do guerreiro com essa espada em mãos, mostrando que o poder vem do nosso Deus. Deus se revela um Deus poderoso, se revela um Deus que tem autoridade, se revela um Deus que faz com que as coisas mudem e sejam transformadas pelo poder da sua voz. Mas em terceiro lugar, querido, em nome de Jesus, quando Deus ele me prepara para vencer, ele me prepara para vencer me dando direção. Como é que Deus prepara você para vencer? Dando a você direção. O Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus da minha vida e o Deus da sua vida é o Deus que nos dá direção. E quando Deus me dá direção, Ele me dá direção, uma direção vitoriosa. A direção do Senhor nunca é a direção do buraco, a direção do Senhor nunca é a direção da morte, a direção do Senhor nunca é a direção da falência, a direção do Senhor não é a direção da separação, da divisão, da facção, da angústia, da frustração, da dívida, da enfermidade. Não é a direção do mal, mas é a direção da bênção, da cura e da salvação. É isso que Josué precisava para a sua vida e para a vida do seu povo, e é isso que Deus, igualmente, Ele faz na minha vida e na sua vida. Deus me dá direção, uma direção inigualável, uma direção maravilhosa. O que Josué precisava na sua vida era estratégia, era saber o que fazer, como fazer e a hora de fazer. É isso que Deus compartilha com Josué. Compartilha com Josué a estratégia para viver, é o saber viver. O salmista lá no Salmo 25, versículo 12 diz: o homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho em que deve escolher. Veja, não sou eu quem escolhe o caminho. Eu clamo ao Senhor, eu busco ao Senhor e digo: Deus, dá-me direção, Deus, dá-me um caminho, Deus me mostra o caminho. E a direção que eu escolher, na verdade, vai ser a direção que o Senhor apontar para mim. O homem que teme a Deus, o homem que depende de Deus, a pessoa que clama ao Senhor, a pessoa que confiadamente coloca a sua vida debaixo das mãos poderosas, salvadoras, restauradoras de Deus, tem a sua vida guiada, instruída, e assim escolherá sempre caminho de vida, caminho de paz, caminho de cura, caminho de restauração e caminho de prosperidade. Não há prosperidade sem escolhermos o caminho de Deus. Não há prosperidade sem ouvirmos a voz de Deus. Não há prosperidade sem clamarmos a Deus dizendo: Deus, fala comigo. Talvez você esteja perguntando: pastor, como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou ouvir Deus, o Deus criador de todas as coisas? Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus fala conosco através das circunstâncias da vida. Deus fala comigo fechando portas e abrindo portas. Por isso a palavra diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha, e as portas que Deus ele fecha, ninguém abre. Deus ele fala comigo e quer falar com você hoje em nome de Jesus, mostrando a resposta e a palavra dele através das circunstâncias da sua vida, através dessas portas abertas e portas fechadas, através de circunstâncias que são completamente impossíveis, e Deus, pelo seu poder extraordinário, íntimo e
e demonstrado em amor pela sua vida e pela sua família, muda uma situação que todos diziam que não tinha como mudar. Sara a sua alma, o seu coração, ou de alguém da sua família, de uma forma tão íntima e poderosa, tão extraordinária e milagrosa, que ninguém sequer consegue entender. Mesmo nós, quando oramos por alguém e vemos o toque poderoso e transformador de Deus na vida dessa pessoa, nós ficamos, como o salmista diz, ficamos como quem sonha, porque a obra de Deus é tão maior e tão mais maravilhosa do que nós imaginamos, que quando Deus ele age na nossa vida, age através de nós, ou age em alguém que nós amamos, nós ficamos como quem sonha, porque a obra de Deus é sempre abundante, é sempre extraordinária e é sempre além do que pedimos ou pensamos. Deus ele fala conosco de uma forma que a gente entende. Deus é um Deus que me ama e ama você. Deus é um Deus que de uma forma maravilhosa e particular ama a sua família, porque Deus conhece a sua vida, Deus conhece a sua família, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o seu choro, Deus conhece a sua perda, Deus conhece tudo aquilo que vai na sua alma, Deus conhece todos os seus prantos, Deus conhece a sua necessidade financeira, Deus sabe o problema que você passa com o seu filho, ou com a sua filha, ou no seu relacionamento de casal, Deus sabe o problema da sua alma, Deus conhece o seu problema espiritual, sabe se você é alguém próximo a Ele, ou é alguém que está hoje afastado da presença do Senhor. Então Deus fala comigo de uma forma que eu possa entender. Deus fala comigo de uma forma maravilhosa, porque muitos cristãos estariam vivendo melhor se simplesmente parassem para ouvir a palavra. Deus ele fala comigo mudando a maneira como eu penso e entendo a vida. Deus ele me dá, e é interessante que Deus dá a nós inteligência e sabedoria. Tiago diz: falta a você inteligência, peça a Deus que a todos dá e a ninguém nega. Deus ele tem interesse em nos abençoar e preencher a nossa vida com sabedoria. Lembre-se uma vez mais, sabedoria não é o quanto você conhece, não é o quanto você sabe. Sabedoria é o quanto você tem capacidade de usar e usar bem aquilo que você sabe. Usar da maneira correta, usar no tempo correto, usar com as pessoas corretas, usar de uma maneira que seja agradável aos olhos do Senhor. Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. A palavra de Deus ela é rica e poderosa e até repetitiva quando nos lembra que Deus é o Deus que não nos deixa sós. E Deus não nos deixa sós e coloca pessoas que nos abençoam, pessoas que oram por nós, pessoas que nos abençoam com conselhos, pessoas que nos abençoam com uma palavra, pessoas que nos abençoam com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Nós não caminhamos sós. O glorioso da vida cristã é isso, é saber que onde nós estivermos no mundo, nós estaremos sempre dentro dessa maravilhosa família da fé. Estaremos sempre sendo abençoados dentro desse banquete que o Senhor Jesus propõe e nos serve de uma forma tão doce e tão profunda. Nós não caminhamos sozinhos, por isso não pense que você é capaz de ver tudo o que está acontecendo. Não ache que você é capaz de entender tudo o que está acontecendo. Não ache que você é capaz de suportar tudo pelo que você está passando. Não ache que você é suficientemente poderoso para entender os mistérios da vida, entender os mistérios da dor e entender e dar todas as respostas para aquilo que aconteceu ou acontece aí nos quatro paredes da sua vida, dentro da intimidade do seu lar. Nós não conseguimos. Conosco através da oração. Deus fala conosco na oração, Deus fala diretamente ao nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus ele segreda ao nosso ouvido. Deus ele fala misteriosamente à nossa alma, através do Espírito Santo de Deus, e segreda ao nosso ouvido dizendo: eu sou o seu Deus e você pertence a mim. O Espírito Santo ele fala ao nosso coração que nós pertencemos ao Senhor. Então Deus tem muitas maneiras, Deus tem incomparáveis maneiras, Deus tem inumeráveis maneiras de falar conosco, mas creia em nome de Jesus, eu e você só podemos e conseguimos falar com Deus através de uma única poderosa maneira, através da nossa oração.
Lembre-se sempre que não tem uma oração poderosa, não tem um crente poderoso, não tem alguém, um servo, um grande servo de Deus, uma grande serva de Deus, que fala e Deus ouve, que fala e Deus responde. Cada um de nós, no silêncio e dentro da intimidade do nosso quarto, trancada a porta, nós clamando ao Senhor, falando a Ele face a face, como um filho amoroso falando ao seu Pai eterno: Pai, tem misericórdia de mim. Essa é a oração que Deus ouve. Por isso Jesus diz: faça isso, entre no secreto do seu quarto, e em secreto o Senhor fará algo novo e extraordinário em seu coração. Deus, Ele fala conosco, Deus responde a nossa oração, Deus fala conosco de uma forma que nós entendemos. Deus fala conosco através da sua palavra. As pessoas dizem: Deus não tem falado comigo, não tem falado com você porque você não lê a palavra. Não tem falado com você porque quando você lê, você não ouve. Ou tem lido, tem ouvido, mas não tem crido, aplicado a palavra de Deus ao seu coração. Deus, Ele nunca indicará um caminho para você diferente da palavra dele. Deus nunca falará a você algo que Ele condenou na palavra dele. E Deus nunca impedirá você de fazer algo que Ele ordenou que você fizesse na palavra dele. Por isso o Salmo 119, versículo de número 103 diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, elas são mais doces do que o mel na minha boca. As palavras do Senhor são mais doces, mais suaves e mais delicadas na nossa boca do que o mel. Por isso o salmista, no Salmo 119, verso 103, diz: quão doces, Senhor, são as tuas palavras, quão doces e maravilhosas são as tuas palavras dadas a mim. Mas o texto bíblico também nos ensina como Deus me prepara para vencer. Deus me prepara para vencer nos revelando a sua santidade. Quando Deus revela a sua santidade ao nosso coração, a santidade não é só nos afastarmos do pecado. Santidade não é só nos afastarmos do erro, do mal, mas santidade também é nós amarmos a Deus de uma forma completa, de uma forma de entrega, de uma forma íntima. Amarmos a Deus, vivermos para o Senhor, amarmos a Deus profundamente, é vivermos de uma forma que nós somos dependentes de um problema. Amar a Deus mostra o quanto nós precisamos dele. Amar a Deus mostra o quanto nós queremos intimidade com ele. Deus nunca me preparará para vencer se eu não amá-lo, se eu não desejar ser santo como ele é, se eu não desejar obedecê-lo. A obediência é filha do amor. A obediência é filha da confiança. A obediência, ela é filha da minha dependência de Deus. Quem não ama a Deus não obedece a Deus. Quem não obedece a Deus não obedece porque não confia em Deus. Nós não temos vergonha nem medo de compartilhar com Deus as nossas tristezas nem as nossas alegrias. Isso é confiar em Deus. É saber que Deus, Ele primeiramente sabe todas as agruras, problemas, dificuldades, deficiências e crises pelas quais passamos. E nós confessamos isso em oração e dizemos: Deus, eu não tenho outro Deus senão a Ti somente. Eu não tenho outra saída senão só o Senhor, que é a única vida e saúde para mim. Eu não tenho outro Deus a não ser Ti somente. Por isso, nas nossas tristezas e alegrias, nós podemos orar, pedir, chorar, contar os nossos desejos, os nossos planos, os nossos sonhos, porque Deus assim revela a sua santidade a nós quando nós aprendemos a amar, a obedecer e a confiar no Senhor. Mas a palavra nos diz também, finalmente, como é que Deus me prepara para vencer. Deus me prepara para vencer me dando a certeza da vitória. Deus dá a nós a certeza da vitória. Deus dá a mim e a você a certeza da vitória. Por pior que seja a sua dúvida e por pior que seja o seu problema, Deus, Ele garante pela sua palavra que a vitória pertence a Ele e Ele dá ao seu povo. Por isso Ele dá a vitória dele, Ele compartilha a vitória dele com você. A pior dúvida de um soldado numa guerra, num campo de batalha, é saber se vai viver. O maior medo de um soldado é morrer.
porque ali está o fracasso da sua empreitada, o fracasso da sua guerra, o fracasso da sua vida, o fracasso do seu exército, talvez o fracasso do seu país. Quando nós sabemos que nós vamos sair para uma batalha, sabendo que nós já vencemos essa batalha, nós nos sentimos confiantes, nós nos sentimos prósperos, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos cheios do gozo, da alegria, da vitória, da paz, do conforto, do alento e da restauração que vem do Senhor. Lucas 5, versículo 24, ele é o final de uma história bastante emocionante, bastante poderosa, que nos ensina muito. Jesus diz a um homem que fora paralítico o seguinte: levanta, toma o teu leito e volta para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito, toma aquela maca que você estava deitado e vai para a tua casa. Esse é a ordenança divina de Deus para nós. O poder que a igreja tem não é o poder que a igreja possui, mas o poder que a igreja tem é o poder que Deus ele concede à sua igreja em Jesus. Por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás durante todos esses séculos tem se levantado contra a sua igreja e não conseguiu e não conseguirá, porque a igreja não é prédio, a igreja não é um monumento, a igreja não é dinheiro, a igreja não é status, a igreja não é poder humano, a igreja não é o que você sabe e tem, a igreja é o povo de Deus. Onde o povo do Senhor está, ali a igreja está. Onde a igreja está, o Senhor está, e as portas do inferno não prevalecerão contra você, nem contra a sua família. Nos é dado então a igreja, portanto, é o povo de Deus em pé, marchando, vitorioso, porque a batalha pertence ao Senhor. Nós nos preparamos para a guerra porque a vitória já é certa. Por que Deus ele então me prepara para vencer? Porque a batalha pertence a Ele e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, querido, em nome do Senhor Jesus, saiba, ouça e creia que as batalhas que você tem vivido, você não tem vivido primeiramente só, porque o Senhor está com você. A batalha que você tem vivido, você não tem vivido uma batalha que você está lutando, esperando morrer, esperando ser derrotado, esperando ser destruído, porque você está lutando uma batalha que é do Senhor e é uma batalha que você entrou para vencer. Então o Senhor me prepara para vencer, o Senhor me prepara para a batalha, nos mostrando que Ele está perto, nos relembrando que Ele é o Senhor presente, nos revelando, nos mostrando nos momentos de maior crise e fraqueza que o poder é dEle, a honra, o poder, a glória, a majestade, hoje eternamente é do Senhor, e sendo tão Deus, tão poderoso, Ele compartilha o poder dEle conosco. Deus ele nos lembra que Ele é o nosso Deus e nos prepara para as lutas da vida, nos dando direção através de circunstâncias, da nossa inteligência, das pessoas, da oração e acima de tudo da boa, santa e reta palavra do Senhor. Deus nos revela a sua santidade e nos ensina a amá-lo, a obedecê-lo, a confiar nele, porque o Senhor é o Deus que ouve todos os nossos gemidos e clamores. Por isso ore, peça, chore, conte seus desejos e sonhos, porque o Senhor é o Deus que ama ouvir a oração do seu povo e faz assim, nos ensinando, nos preparando para vencer, porque Ele nos relembra que a vitória é certa em nome de Jesus. A guerra é certa, a luta é certa, a dor é certa, a dor em todos e em vários momentos é certa, mas a vitória é certa no nome de Jesus. A grande pergunta que esse texto que nós lemos faz para nós é: o que está impedindo a sua vida de vencer? O que está impedindo você de vencer? E lembre-se que a maior vitória na vida não é o quanto de dinheiro você põe no bolso, não é o tamanho da sua casa, não é o carro que você dirige, não é os diplomas que você prende na sua parede, não é o seu físico, não é a sua beleza externa, não é o conhecimento que você dispõe e ensina e compartilha com as pessoas. A maior vitória que nós temos é sermos quem Deus quer que nós sejamos. E Deus nos fez para sermos filhos e filhas amados, filhos e filhos obedientes, que amam
obedecem e confiam ao Senhor. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe você ricamente, abençoe a sua família de uma forma extraordinária, uma forma maravilhosa, que o milagre do Senhor seja tremenda e abundantemente derramado, que a chuva da bênção de Deus chegue sobre o seu lar, trazendo a você cura, bênção, paz, equilíbrio, prosperidade e vitória no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida mais uma vez. Deus bom, Deus amado, boa é a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está aqui conosco do nosso lado. A tua palavra hoje, Deus, nos lembrou que o Senhor é o Deus presente, que o Senhor é o Deus que é, que o Senhor demonstra o teu poder sobre nós, para que nós tenhamos sempre a lembrança que o Senhor não é um Deus pequeno, que o Senhor não é um Deus ínfimo, que o Senhor não é um Deus limitado às nossas fraquezas, limitações e a nossa fraca e pouca fé, mas Tu és o Deus grande, eterno e poderoso e compartilha conosco do Teu poder. Obrigado, Deus, porque as nossas batalhas já estão vencidas. Obrigado, Deus, porque cada luta e cada choro e pranto já está vencido por Cristo na cruz do Calvário, e em Cristo todas as nossas enfermidades foram lavadas e todo o nosso pecado foi encoberto. Obrigado, Deus, porque nós somos mais que vencedores em nome de Jesus. Assim, mais uma vez, eu clamo pelas famílias, ó Deus, que nesta hora estão louvando o Teu nome. Derrama sobre eles e sobre nós as bênçãos do Senhor, nos méritos e para a glória de Jesus. Mais uma vez pedimos por aqueles que nesta hora estão fora, longe dos seus lares, trabalhando, seja numa função, seja em outra, que também, ó Deus, de uma forma maravilhosa, sejam protegidos e guiados pelo Senhor. Dá, ó Deus, sabedoria e inteligência, a começar dos nossos líderes, passando por todos nós, que nós, como um povo só, possamos passar por esses momentos, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que dependem, daqueles que servem ao Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, pela Tua presença poderosa e eterna nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Querido, Deus abençoe. Que bom que você está conosco. Que bom que a sua família está conosco. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse momento tão abençoado, e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Que Deus te abençoe nesta semana que se inicia, que seja uma semana cheia da vitória do Senhor, do poder do Espírito Santo sobre vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.